Boa tarde a todos. Queria dizer que vocês são resistentes. Hoje já sextou. Quem fez, fez. Quem não fez, está aqui. Só para quebrar um pouco. Mas, antes disso, rapidamente também, eu prometo que a gente não vai se estender, mas eu queria também agradecer à equipe organizadora do COB, que foi aí os últimos meses de muito trabalho dessa equipe para a gente chegar e montar aqui essa equipe que tanto contribuiu para todos nós, né? Me incluo nessa daí, tantas pessoas aqui que nos passaram conhecimento nesses 2 dias, né? Então, queria agradecer a toda a equipe da ABESCO, tá? E de ontem para hoje, eu fui anotando algumas coisas que eu achava importante colocar no nosso painel. E aí vou usar da minha colinha para não deixar nada que eu achei que teria uma relação com o nosso painel, tá? Nós começamos ontem aí com a presença da Alexandra, do Ministério, né? Da Juliana, do Selo Procel, né? E aí eu anotei algumas coisas seguintes, né? Que o nosso PDE 2030 aponta um crescimento de 3,1% por ano e chegaremos a 762 terawatt-hora em 2030, 33% acima de 2021. Isso está lá no relatório do MME e EPE. Hoje, a eficiência energética, a principal verba utilizada é do PE, né? Nós já sabemos disso. Bom, aí eu fui procurar. E a indústria? Como é que está a indústria no PE? Professor doutor, pesquisador, que talvez até o Nelson conheça, doutor Rogério Dignoni de Souza e Silva, lá da Universidade do Pará, pegou todos os projetos do PE de 2008 até 2016. Quantos por cento ele encontrou de projetos na indústria? 5,28% da totalidade dos projetos desse período era na indústria. Será que a indústria só tem esse potencial? Bom, a gente sabe aqui que é muito mais fácil, mais cômodo, não vou dizer mais fácil, mas mais cômodo talvez, fazer um projeto a fundo perdido. E o Bruno ontem colocou, o Bruno acabou saindo ali, mas o Bruno colocou ontem, né, que se nós investíssemos na indústria, nós teríamos essa verba somando a cada ano e que provavelmente hoje a gente teria uma verba bem maior, tá? Agora eu vou falar o que representa o setor industrial que foi dito aqui ontem, né? 32,51% de toda a energia elétrica. Se a gente considerar perdas e considerar também a importação, nós chegamos a 38% de toda a energia consumida, energia elétrica consumida no Brasil. E aí, de novo, né, de acordo com o PNE 2030, o setor industrial tem um potencial de 12% de conservação de energia. E também foi mencionado aqui que o nosso parque industrial tem aí uma média de 20 anos, né? Nossos equipamentos têm uma média de vida hoje de 20 anos. Vocês devem lembrar que foi muito debatido da perda de eficiência do equipamento com o passar dos anos, com o uso contínuo, né? Então, eu acho que isso, eu gostaria de colocar isso aqui muito rapidamente. Qual é, na nossa matriz energética, hoje, o maior gerador? É a hidráulica, gerando em 2021 363 terawatt-hora no ano de 2021. Em segundo lugar, o gás natural, com 87 terawatts-hora no ano. Em terceiro lugar, em 2021, nós tivemos a eólica, com 72 terawatt-hora. E em quarto, a biomassa, com 52 terawatt-hora. E se nós tivéssemos feito a eficiência energética com tudo que a gente tinha em 2021, em quinto lugar, quem geraria mais energia seria a nossa eficiência energética, também com relatório,
que nós teríamos uma recuperação de 25 terawatt-hora, o potencial de 4% de tudo que foi gerado naquele ano. Então, eu coloquei alguns números para a gente ver o quanto nós temos de potencial na indústria. A Denise já participou comigo de alguns projetos industriais, e eu participei com ela em outros projetos industriais, e a gente encontra de tudo. Eu acho que todos vocês encontram coisas assim do Arco da Velha, né? Eu vou dizer para vocês que eu teve um motor de um cliente que eu queria levar para casa, porque ele era de 1956, né? Ele parecia um motor de 250 CV e ele era de 15, entendeu? Então, é isso que eu queria deixar para a gente refletir do potencial que nós temos de eficiência energética ainda no Brasil e talvez que pouco explorado ainda pelo PE e pelos projetos de eficiência energética de uma forma geral. Ok? Vou passar, então, a palavra aí para os nossos palestrantes aqui. Vou pedir para todo mundo aí olhar o reloginho para a gente não se estender e que o nosso pessoal não desista de nós. Bom, como foi dito agora pelo Sérgio, antes de mais nada, boa tarde, meu nome é Edson Chesca, tá? Vamos falar dessa parte de eficiência energética na indústria e, como acabou de dizer o Sérgio, responsável só por 5,5% dos projetos, né? Por que é responsável só por 5,5%? Porque é difícil. Tá? É muito, muito mais difícil fazer um diagnóstico energético na indústria, principalmente implementar as medidas, do que no setor de transporte, setor comercial, residencial. Esse é o principal motivo, vamos ver por quê. Bom, o tema aqui é maior eficiência energética, maior produtividade. E como que a gente consegue fazer esse link? Acho que eu prefiro o microfone desse, daqui eu não li. Basicamente, esse é o reporte da IEA dos investimentos em eficiência energética até 2035 em todo o mundo, em todos os parceiros da IEA, que são os países mais industrializados do mundo. Nesse reporte, se vê que 60% dos investimentos vão vir de investimentos próprios, sendo que na área de transportes é mais fácil a gente conseguir um investimento e é mais fácil o empresário medir o seu retorno. Na área de edificações também, mas na área de indústrias não é, principalmente porque os investimentos em eficiência energética concorrem com os investimentos em produção, em aumento da produção. Então, não é trivial. Mesmo que o nosso payback seja igual ou até melhor, a tendência do tomador de decisão na indústria é de investir em aumentar a produção dele, em comprar uma máquina nova, uma linha nova, um forno novo, e não investir em eficiência energética. Bom, todo mundo aqui que já trabalhou com indústria, com eficiência energética em indústria, sabe da dificuldade que é fazer implementações na indústria. Aqui temos alguns exemplos feitos por mim, indústrias de grande porte. Todas essas são indústrias de grande porte. Se vê ali, aqui é o laser, se vê aqui que o payback médio é de somente 13 meses dos investimentos em eficiência energética, dessas indústrias todas. Tem indústrias com payback de somente 4 meses. Muito bacana o relatório mostrar isso, mas será que o industrial fez as implementações? Muito pouco foi feito de implementação nessas indústrias, nessas 18 que eu coloquei aí. Dentre as indústrias que eu já fiz no âmbito do Procel e do CEPEL, eu já fiz mais de 300 indústrias e conto nos dedos quais as que fizeram implementação. Por que isso? Vamos aos motivos. Você vê que, em média, a energia entre os insumos de uma indústria representa algo entre 5% e 8%.
Claro que tem as indústrias eletrointensivas, que o produto é praticamente a eletricidade, como a indústria de alumínio e por aí. Mas, na média das indústrias brasileiras, a energia não tem um potencial muito grande na relação, no leque de insumos da indústria. Ele tem muito mais importância, por exemplo, os impostos, né, mão de obra, matéria-prima, até embalagem, do que a energia. Então, o tomador de decisões, mesmo que você tenha um relatório mostrando que você pode economizar 15%, 20% de energia, na verdade, você está economizando 15% a 20% de 7,5% do total de insumos dele. Então, convenhamos, o impacto para o tomador de decisões não é grande para investir em eficiência energética. Por que o impacto não é grande? Ele não vê com facilidade o que ele vai lucrar com os investimentos em eficiência energética. Os relatórios mundiais apontam para a falta de visibilidade dos benefícios econômicos. Um dos motivos é esse. O percentual é baixo porque os insumos em energia não são tão altos assim na média das indústrias. Tá? Obviamente que eu não estou falando aqui de indústria de cimento, indústria siderúrgica, indústria de alumínio, mas na média é entre 5% e 8%. Bom, outra coisa também que foi falada ali a respeito da idade das indústrias terem 20 anos, isso é outro ponto interessante. A indústria não é um ser estático. Ela vai se atualizando ano a ano. Nenhuma indústria tem os equipamentos de 20 anos. Cada ano que passa, ela vai se atualizando. Pode ter cara de antiga, mas ela vai se atualizando à medida que o tempo vai passando. Julgar uma indústria eficiente só porque ela é nova é um erro recorrente. Já entrei em indústria recém-feita, recém-implantada, indústria de automóvel, por exemplo, e que a eficiência energética dela era uma porcaria. Então, julgar pela aparência não cola muito com a indústria. Okay? E também a parte dos equipamentos não são tão importantes assim na economia de energia. Quando a gente fala energia aqui, é toda energia, né? Elétrica, gás, água, óleo, por aí. O que realmente causa impacto é o correto gerenciamento da energia nos processos de produção. Isso que realmente causa, assim, um impacto mais forte na redução do consumo de energia. Mas também são mais difíceis de fazer. Significa que você tem que estar na indústria mais tempo, conhecer bem os seus processos. Bom, o desafio para quem faz eficiência energética na indústria vai ser sempre esse: linkar os ganhos de eficiência com o aumento da produtividade. E esse é um ponto que a gente vem perseguindo há muito tempo, desde que eu me conheço por gente nesses programas do Procel, e há vão muitos anos, desde que ele foi criado, que a gente não consegue fazer isso de uma maneira muito eficaz para o tomador de decisões na indústria. O que nós propomos? Alguma coisa que já foi feita em várias partes do mundo. Criar um método em que a gente possa garantir o que a gente está falando. Ou seja, índices rastreáveis, índice que eu possa dizer, eu estou afirmando que eu vou economizar tanto com uma margem de certeza de tanto. Okay? E, para isso, existem essas ferramentas, que é o sistema de envoltória de dados, que compara indústrias de diferentes tamanhos, que façam a mesma coisa, óbvio, de diferentes regiões do país, e comparando essas indústrias, fazendo uma entrada orientada de energia, eu consigo ver em que posição cada indústria está. É um método feito por algoritmos, em que eu coloco pesos em cada insumo. A eletricidade
vai entrar com um peso determinado aqui na entrada, e os produtos de saída também, cada um tem um peso, para poder usar em indústrias de diferentes tamanhos. A grande vantagem desse processo é essa. Eu consigo traçar uma curva de fronteira de eficiência em que cada pontinho desse é uma indústria, e que o dono de uma indústria sabe onde que ele está em relação à fronteira de eficiência. Por exemplo, essa indústria aqui verde está muito mais próxima da fronteira de eficiência do que essa preta. Essa indústria branca, ela consegue chegar mais próximo da fronteira da eficiência, ou aumentando a sua produção, gastando os mesmos insumos, mas aumentando a produção, que é o eixo Y, ou diminuindo os seus insumos para fazer os mesmos produtos que faz hoje. Essa ferramenta é muito interessante porque permite traçar benchmark entre indústrias de diferentes regiões do país, de diferentes tamanhos, com um índice de certeza que você sabe qual é, porque vai ser definido. A evolução desse índice é fazer isso ano a ano, utilizando um outro indicador chamado índice de Malmquist, que ele compara a produtividade com a entrada orientada de energia dessas indústrias ao longo dos anos, e ele separa a curva em duas. Ele mostra, num ponto, o que foi devido a você ter feito investimentos em equipamentos mais eficientes e o que foi devido a você ter melhorado seus processos de produção. É muito interessante essa curva, porque permite, por exemplo, você avaliar o impacto da compra. Vamos imaginar que você comprou um forno de alta produção. Você vai avaliar o impacto daquela compra no aumento da tua produtividade. E tudo isso referenciado à entrada orientada de energia. Ok? Bom, com isso, a gente define o quê? Os ganhos de eficiência energética associando a produtividade. E essa é a linguagem que o empresário conhece. Essa é a linguagem que o tomador de decisões da indústria conhece. Nesse ponto, os investimentos de eficiência energética passam a concorrer diretamente com investimentos em equipamentos de produção. Só a partir desse ponto. A gente não vai ter que mais gastar lábia para dizer que dá tanto. Aqui a gente vai provar o aumento da produtividade. Esse índice de Malmquist foi desenvolvido por um econometrista sueco e ele permite dividir o teu ganho de produtividade nessas duas equações. Isso aqui é muito legal, principalmente porque você consegue ver se está faltando treinamento adequado para usar um equipamento novo, se o investimento que você fez não teve o resultado esperado, tá? Ele consegue separar essas duas coisas. Isso aqui é só alguns exemplos de onde isso já foi usado, né? Todos os casos são casos muito conhecidos e de sucesso. Por exemplo, na Suécia, ao longo de 17 anos, para medir a produtividade e o crescimento na distribuição de energia. Na indústria de vidro, no ano 2000, nos Estados Unidos. Na Índia, na indústria de mineração de carvão. E pela própria IEA, que foi utilizada para medir a eficiência de 21 países membros da IEA, em 2008. Tem um caso que eu achei muito interessante destaquei aqui, porque é um caso assim, que tem tudo a ver com o Brasil. Em 2014, na China, eles fizeram uma comparação em quase 14 setores industriais, utilizando esse índice de Malmquist, né, ao longo de 5 anos. E conseguiram ver que 4 setores somente eram considerados eficientes ao longo dos 5 anos, porque se mantiveram dentro daquela fronteira de eficiência, que foram os setores de plásticos, máquinas de uso geral, equipamento de construção e equipamentos para o setor de transporte. E esse artigo mostra também que os setores que ficaram longe da fronteira de eficiência, o que serviu de base para eles fazerem políticas de governo focadas para aumentar a produtividade desses setores. Então, essa é uma ferramenta espetacular para esse tipo de política de governo.
você saber quais são os seus setores que estão fora, muito fora, e não estão acompanhando a fronteira da eficiência. E com o valor que você define a incerteza. Viu, EPE? É o que falta, né? Saber a incerteza dos índices que a gente usa, né? E, bom, como política pública, isso é espetacular. E para o gerente de uma fábrica também é espetacular. Esse link da energia com a produtividade passa necessariamente por isso, principalmente nessa época que a gente está falando de reindustrialização. Onde que nós vamos aplicar dinheiro público em reindustrialização? A la Bangu? Ou vamos focar nos setores que mais nos interessam, que estão abaixo da fronteira da eficiência? Então, esses indicadores têm essa vertente, a vertente de você poder tomar decisões sabendo o erro que está cometendo. Bom, esse é o modelo de você linkar, é muito comprido para falar numa palestra tão curta, mas eu quis trazer aqui algumas coisas que foram feitas, que eu acho que vão nortear o futuro da eficiência energética na indústria aqui no Brasil, que foi uma reformulação que aconteceu agora em 2022 no Departamento de Energia americano, e que ele fez uma grande análise de todos os anos da política do setor de indústria dele na área de eficiência energética. E eles fizeram um histórico do que foi feito ao longo dos anos, né? No ano de 80, onde eles criaram os escritórios avançados de eficiência energética, as ESCOs no final de 90, já em 2012, o programa já tinha uma boa maturação, mas com muitas frentes abertas, muitos produtos com poucos resultados, eles passaram por isso também, e eles começaram a ver que eles tinham que ter foco em maior qualidade, mesmo menor quantidade de cases. E outra coisa que aconteceu é que eles identificaram que alguns produtos deles tiveram grande aceitação externa. Engraçado porque os programas do Departamento de Energia americano, que são públicos, tiveram mais aceitação fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, os de sucesso. Só quando tiveram sucesso lá fora é que eles adotaram como prioritários dentro dos Estados Unidos. E em 2022, eles fizeram uma grande reforma em que eles basicamente juntaram os projetos que deram mais certo com a parte dos desafios ambientais. A eficiência energética passou a ter, agregada a ela, a vertente de impacto nas energias, que usa nas energias renováveis e também na emissão de gases. Eles criaram um escritório especificamente para isso e serviu de modelo para fazer a política de reindustrialização que está em prática agora nos Estados Unidos. Do que deu certo, só para a gente ter uma noção, não repetir os erros e repetir os acertos, eles falaram que a interseção dos escritórios avançados com outros departamentos americanos possibilitou muitos produtos com muita visibilidade. Significa mais ou menos o seguinte: seria que no Brasil os projetos patrocinados pelo Ministério das Minas e Energia terem de interesse também do Ministério de Ciência e Tecnologia ou do Ministério do Transporte, e os ministérios trabalharem junto no mesmo projeto. É como se, por exemplo, os projetos do Procel tivessem interesse de outros ministérios que fossem co-participantes do projeto. Essa sinergia não acontece no Brasil, mas lá nos Estados Unidos deu resultados muito bons. A parte de materiais teve um destaque muito grande na área de eficiência energética, desenvolvimento de novos materiais. As ferramentas que eles viram que deram certo no resto do mundo, inclusive aquele case da China foi feito com uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Energia americano. E o que está aqui no final?
E também viram que ferramentas para sistemas auxiliares na indústria, sistemas auxiliares caldeira, ar comprimido, vapor, etc., tiveram muito boa aceitação. Programinhas que otimizassem aparelho sistema de ar comprimido, sistema de água de resfriamento e por aí vai. O que não deu certo, que também é muito importante para a gente analisar, é que eles desenvolveram muitas ferramentas que tinham origem somente em trabalhos acadêmicos. Tá? E elas eram baseadas, muitas vezes, em dissertações e teses. Já estou acabando. E esses trabalhos eram muito dissociados do chão de fábrica. Outra coisa que não deu certo é que ferramentas que eram desenvolvidas mandando questionário para o cliente. Isso nunca deu certo nos Estados Unidos, nem aqui. E eles demoraram muito para linkar essa necessidade de aumento de competitividade industrial com eficiência energética. E só começaram a prestar atenção nisso realmente por volta de 2015, por aí. O incentivo à formação de ESCOs era considerada a mola mestra do programa, mas não houve lá nos Estados Unidos também uma formação de ESCOs muito robusta, baseada em best practices. Eles desenvolveram muitas ESCOs baseadas em trocas de equipamentos, mas não em processos. E isso eles estão sentindo falta e estão mudando agora também com essa vertente de aliar a competitividade nas ações de eficiência energética. Esse caso da China foi o que chamou a atenção deles. Por que a China estava usando as ferramentas americanas com tanto sucesso e eles não usavam? E aí, disso se criou um conceito novo que, na minha opinião, vai nortear o futuro da eficiência energética na indústria aqui no Brasil, que é linkar, o conceito da ecoeficiência na indústria, né? Que vai linkar o aumento de produtividade, o uso de energias renováveis e a redução dos gases de efeito estufa dentro dessa metodologia de análise do índice de Malmquist. Okay? Porque você consegue colocar pesos negativos e positivos dentro da metodologia. Você consegue orientar a entrada da energia, dando valor negativo se ela for suja, valor positivo se ela for limpa. E no produto que a indústria faz, se ela emite gases, se não emite, você também consegue fazer isso. E isso deve ser a base até dos programas de incentivo e de aprovação de investimentos. Okay? Dá para falar muito mais, é óbvio, mas o tempo é muito curto, eu prefiro deixar para as perguntas e paramos por aqui. Tá? Boa tarde, Edson. Eu fiz muitos trabalhos na indústria e sempre a gente chegava com o dono da indústria dizendo o seguinte: a prioridade é a produção. Prioridade é a produção. A eficiência energética vai entrar para ajudar no aumento da produção. Na indústria, o que interessa é o consumo específico. Vou dar um exemplo. Uma máquina consome menos, mas produz X. Uma máquina consome um pouco mais, mas produz 2X. Então, a máquina que consome mais, neste caso, o consumo específico dela é menor. Então, é ela que será utilizada. Então, dessa maneira, eu sensibilizo o dono da indústria, porque ele vai aliar a eficiência energética com o aumento da produtividade, porque a produção é a prioridade. Se a eficiência energética entrar para ajudar o aumento da produção, perfeito. Esse índice Malmquist ou outra parte teórica, mas na prática, hoje e ontem, sempre ele quer saber disso, ele quer saber de aumentar a produção dele para ele aumentar o ganho, aumentar a competitividade, e a eficiência energética sempre será uma ferramenta na indústria para que isso aconteça. Então, quando a gente conseguia convencer ele de que a eficiência energética era uma ferramenta que ia aumentar a produção dele, a gente vendia o produto. Vendi muito, entendeu? E na indústria, o consumo específico, que é o interessante. Não a redução da conta,
é o consumo específico para aquela máquina. Eu tenho um consumo um pouco maior, mas eu aumento bastante a produtividade, então o consumo específico dela é melhor de uma que consome menos, mas diminui a produtividade. É apenas essa contribuição. Esse raciocínio do protocolo MV, de medição e verificação, ele se aplica para uma coisa pontual. Quando você vai ver somente uma linhazinha de produção ou uma enchedora de garrafa, uma coisa pontual. Mas a indústria ela é muito flexível, ela muda muito os produtos. Então, por exemplo, o Maersk que faz um acordo baseado nisso, contando o número de garrafas ou de quilos de produto pela energia gasta e quer ser remunerada por isso, se o cliente mudar o tipo da embalagem, já começa a mudar a conta toda que vinha sendo feita. Por isso que essas ferramentas, isso é uma evolução disso que você está falando. Usar esse argumento, ele é pontual para um pontinho de uma linha. Mas quando você quer lidar com a indústria toda, principalmente se o cliente tem fábricas em diversos lugares e quer comparar uma com a outra, você precisa de índices mais robustos, entendeu? Perfeito. Eu falei no consumo específico, mas isso é feito em toda a indústria, em todos os setores. Outra coisa, o consumo em indústria, em qualquer cliente, até no comércio, é uma análise dinâmica, porque as variáveis vão mudando, porque o consumo vai mudando, eles trocam, eles aumentam, eles colocam novos equipamentos. Então, por exemplo, eu sempre digo para meus clientes, faço contrato de gestão de energia com o setor privado, e é um contrato de, no mínimo, 8 anos. Porque se você ficar num gap pequeno de anos, você faz aquilo ali, no outro ano ele muda tudo, aquilo que foi feito já não é mais interessante. Então, esse consumo específico tem que ser feito em vários setores da indústria e depois vai ver o reflexo no geral. E tem que ter um acompanhamento, porque o consumo de uma indústria é muito dinâmico, ela aumenta a produção, ela compra novos equipamentos, esse cenário muda. Eu estou falando na parte prática, um Maerskozinha com a minha, é assim que a gente trabalha, que no final, esses índices que você colocou, que eu acredito neles, mas no final, na prática, vai trazer isso aí. Vai, mas aqui a gente está falando em produtividade. Eu não estou falando aqui no aumento de produção de uma máquina, de uma linha, de um equipamento, ou de 3 ou 4 linhas. Eu estou falando no desenvolvimento da produtividade. É um pouco mais complicado do que isso. Esse aumento da produtividade, ele leva em consideração outros fatores. O cliente, quando você fabricava tantos produtos de uma linha, tantos produtos, eu tinha 10 produtos diferentes. Com essa ferramenta eu consigo saber o aumento da produtividade, ele misturando completamente o que ele faz de um produto ou de outro, usando uma linha ou não usando. Ele é uma ferramenta que dá o índice da produtividade total com entrada orientada de energia. E com o índice de erro, ainda te diz, você tem uma margem de tantos % nessa afirmação. Isso é uma coisa que permite ao gerente tomar uma decisão gerencial do budget do ano seguinte. Entendeu? É bem diferente de você fazer as coisas por pedaço. Já fiz muito isso que você está falando também. Mas o resultado disso daqui é um resultado muito mais abrangente. Ele mexe com a produtividade da indústria. E hoje nós temos a inteligência artificial para processar esses dados em tempo real e nos dar uma amostra para a tomada de decisões na indústria também. Esses algoritmos são algoritmos que usam técnicas que são muito parecidas com as técnicas de inteligência artificial. Só que eles foram desenvolvidos em 1950. Quer dizer, é uma coisa bem... Não era nem nascida. Boa tarde. Alexandra Maciel, Ministério de Minas e Energia. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu queria saber, assim, de que forma essa metodologia pode se comunicar ou ter algum tipo de interconexão ou comunicação mesmo com a implantação de sistemas de gestão de energia nos moldes da ISO 50001.
E um outro aspecto é que eu queria saber se vocês já tiveram algum tipo de interação com a coordenação do programa Potencialize. Essas duas respostas. Sistema de gestão de energia é perfeito e vai ser usado como dado de entrada para um sistema de gerenciamento do aumento da produtividade por Malkes. Então, é claro que uma coisa não vive sem a outra. Tá? Quanto ao Potencialize, não. Eu já ouvi falar no projeto, mas nunca tive nenhuma. Mas ele trata de equipamentos, né? Isso nós, Alexandre, nós inclusive, o segmento, inclusive, do MDIC, que é um dos principais interessados, não só na grande indústria, mas na pequena e média do Potencialize, nós colocamos isso como poderia ser um segundo passo. Podemos aplicar essa mesma metodologia com índices para o segmento que vai ser abordado agora na segunda rodada no Potencialize. Tá? Mas esse primeiro desenho foi, como o Edson comentou, para a grande indústria. Tá? Para a grande indústria, naqueles 10 setores é o desenho que a gente está propondo. Como começo, tá certo? Como começo. Espera aí, são coisas diferentes. Eu não vim apresentar um projeto. Eu vim apresentar uma metodologia. É que, em paralelo, nós temos um projeto, que está meio que confundindo o pessoal aqui agora. Nós temos um projeto com 100 indústrias para utilizar isso de 10 setores industriais diferentes. É um projeto com o Procel, que deve começar em alguns meses. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu vim mostrar aqui foi essa ferramenta aqui, que, aliás, tem uma outra vantagem, né? Uma ferramenta dessa, você fazendo uma análise dos setores industriais brasileiros, você consegue saber qual é a energia disponível para ações de eficiência energética, que seria o BEU, o Balanço de Energia Útil disponível por ações de eficiência energética. É um índice que a EPE usa para fazer o planejamento energético nacional. O BEU, ele entra lá no relatório, mas não é usado por falta de confiança. Ele não tem confiança nenhuma. Com um processo desse, ele poderia passar a ser usado. Ou seja, nós poderíamos dizer o seguinte: se a gente usar esse dinheiro em eficiência energética, a gente consegue colocar no mercado tanto de energia, não precisa construir Belo Monte. Entendeu? É bem legal, né? Porque você começa a ter certeza da tua afirmação. Hoje nós temos esse índice, mas ninguém confia. Então não vamos construir Belo Monte? Não, tem que construir sim, pelo amor de Deus. Hoje é assim, mas você tendo índices confiáveis, você pode tomar decisões em planejamento energético de verdade, viu, Ana? Ok. Uma pergunta, Edson, você até já adiantou a resposta. Eu sou o Márcio Américo, da Jordão Energia. Você comentou comigo que você tem um projeto já no par, né, que já aprovaram, que vai usar essa metodologia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto aí que está previsto para acontecer. Esse projeto já foi aprovado quando o Procel ainda era da Eletrobras, agora está na Embepar, já foi aprovado também na Embepar. Está faltando a solução de alguns problemas lá relativos à gestão, mas já está aprovado. É um projeto que envolve 100 indústrias de 10 setores industriais brasileiros, indústrias de grande porte, de todas as regiões do país. O que a gente pretende com esse projeto é saber como é que estão as indústrias brasileiras desses setores em relação à fronteira da eficiência e ao longo do tempo, e o impacto que causou a pandemia nessas indústrias. Tá? Então, é um projeto que tem assim, muitas expectativas, é um projeto difícil, porque vai implicar em ida de equipes de engenharia em 100 indústrias para colheita de dados. Não vamos mandar questionários, nós vamos colher os dados, instalar instrumentos no local, né? E para termos índices confiáveis de análise. É um projeto que tem a duração estimada de 2 anos, vai ser uma correria danada, mas que deve ter um impacto muito grande. Okay? É a nossa expectativa, Márcio. Bom, muito obrigado. Antes de mais nada, uma satisfação estar aqui, agradecer o convite. Me apresentando de forma rápida e falando um pouquinho do Senai para aqueles que não conhecem ainda e o porquê que
que nós vamos falar um pouquinho sobre energia, né? Sou o Rodolfo Pinheiro, atualmente sou coordenador do Instituto de Inovação do Senai em Sistemas Elétricos de Potência. E bastante gente já ouviu falar do Senai, acredito que todos aqui já tenham ouvido falar do Senai, e a grande maioria, quando ouve falar do Senai, pensa sempre na mesma coisa, que é educação. Escola, né? Cursos técnicos, não é isso? Bom, o que nem todos sabem, o Senai, já há alguns anos, tem um foco e tem a preocupação, claro, né, de auxiliar a indústria nacional, e já há alguns anos identificou que não bastava apenas formar mão de obra, capacitar mão de obra, mas também era necessário apoiar as indústrias num âmbito um pouco mais amplo, né? Então, antes de mais nada, o Senai, ele é uma organização privada, sem fins lucrativos. Perdoe se eu ficar de costas assim, em algum momento. Tá? Eu não desço porque, por causa do meu tamanho, ninguém vai me ver, entendeu? Então, eu vou ficar aqui em cima. Então, o Senai é uma organização privada, sem fins lucrativos, né? É criado, financiado, é mantido pela indústria e para a indústria. E a gente oferece soluções educacionais e tecnológicas, né? Essa parte, soluções tecnológicas, é algo que nem todo mundo conhece, né? Já há alguns anos, o Senai criou, basicamente, duas estruturas distintas. Uma são os chamados institutos de tecnologia, ou institutos senais de tecnologia. Hoje são 59 institutos espalhados pelo Brasil, nas mais diversas áreas, né? Só ano passado nós realizamos quase 200 mil atendimentos para indústrias. Uma dessas áreas é a área de energia, né? Mais de 19 mil empresas atendidas, sempre com foco industrial, né? E um outro braço do Senai, que está também relacionado ao desenvolvimento industrial, e aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. O senhor trouxe em sua apresentação aquele gráfico sobre o limite da eficiência, e nós víamos muitas empresas e muitas indústrias abaixo daquela curva do limite da eficiência. Os institutos de tecnologia, eles têm muito o papel de auxiliar as indústrias a alcançar aquele limite da eficiência. Então, elas estão abaixo daquela curva. Essa estrutura que apoia o empresário, as indústrias, principalmente as indústrias de pequeno e médio porte, as de micro, pequeno e médio porte, né, a alcançar ou estar mais próximos daquele limite. Isso não basta muitas vezes. E muitas vezes é necessário a gente auxiliar a indústria a empurrar o limite, né? E aí a gente traz os institutos de inovação. O Senai possui uma estrutura hoje de 28 institutos de inovação espalhados pelo país, com foco justamente em desenvolver projetos inovadores. E aí, quando a gente pensa em energia, e assim como o Brasil, são muitos Brasis, com perdão da palavra, né? A indústria são muitas indústrias. E a gente pensar na indústria de grande porte localizada em um grande centro é muito diferente da gente pensar numa microindústria, numa pequena indústria, que muitas vezes está no interior do país. Então, são mundos completamente diferentes e que precisam de soluções completamente diferentes, né? Aqui, alguns grandes números, como disse, né, somos 28 institutos, hoje, em diversas áreas, uma delas, sistemas elétricos de potência. Desses 28 institutos, 18 são instituições Embrapi, são institutos Embrapi, que têm o objetivo de desenvolver projetos inovadores, inclusive na área de energia, mas não apenas na área de energia, né? Esses institutos, até hoje, já foram mais de 2.400 projetos de inovação, mais de 1.000 empresas atendidas e mais de 2 bilhões de projetos de PDI realizados, né? E falando um pouco sobre a descarbonização, sobre a eficiência energética, alguns números que já foram trazidos aqui, né? Mas falando um pouquinho sobre eles, se 40%, para começar, dados da Agência Internacional de Energia, né, 40% das emissões globais de CO2 são provenientes da energia. Você trouxe já muitos desses números, né? Mas reforçando eles e o porquê, e vamos entender isso, né? Hoje, 25% do potencial de redução de emissões globais se dará por meio, até 2040, se dará por meio da eficiência energética, também dados da Agência Internacional. Então, a gente pensar que 25% das emissões globais de CO2 até 2040 podem ser reduzidas por meio de ações de eficiência energética, é um número extremamente relevante e extremamente considerável, né?
pensando aqui nos números e na indústria no Brasil, né, 30% em média no consumo de energias, 40% no consumo de eletricidade, e hoje a indústria é responsável por aproximadamente 18% das emissões de gases de efeito estufa. E aí isso destaca ainda mais a distância com relação ao PE. Se 40% do consumo de energia elétrica está na indústria, 40% daquele recurso disponível no PE veio da indústria. E se historicamente nós temos um retorno de só 5%, nós temos um problema, né? A Alexandra, ela citou o programa Potencialize. Um dos trabalhos que foram feitos, que foi realizado no programa Potencialize, em conjunto com a BESCO, inclusive, foi justamente o mapeamento das principais razões do porquê dessa baixa participação da indústria no programa de eficiência energética da ANEEL, né? Então, fizemos uma série de workshops com distribuidoras, com ESCOs, com indústrias, para entender quais eram as dores e propor melhorias para o programa, né? Isso foi apresentado à ANEEL, né, já há algum tempinho, e a ANEEL se prontificou a entender essas dores, né? Bom, trazendo também alguns números, a eficiência energética ela pode reduzir de 15% a 30% o consumo de energia, claro. E aí teve um ponto que me permita discordar um pouco da fala do senhor. A Fiesp realizou uma pesquisa agora em 2023, final de 2023, Fiesp e Ciesp, para identificar quais eram os principais obstáculos, sob o ponto de vista da indústria, quais eram os principais obstáculos para o aumento da competitividade. Qual era a maior dor que o industrial entendia, que o empresário via, para aumentar a sua competitividade? E esse estudo ele foi agrupado por portes de indústrias. Em 100% dos casos, em primeiro lugar, o custo da energia elétrica foi colocado como principal obstáculo para o crescimento da competitividade. Então, trouxeram, e aí houve uma alternância entre segundo e terceiro lugar, carga tributária, custos com demais insumos, matéria-prima, o custo com mão de obra, mas para todos os portes de empresa no estado de São Paulo, o primeiro ponto, o custo com energia. Então, essa é a impressão do industrial, essa é a impressão do empresário, né? E falando um pouco sobre os obstáculos, ninguém é ineficiente porque quer. Nenhuma indústria é ineficiente porque quer. Mas, novamente, vamos falar um pouco sobre os diferentes Brasis dentro do Brasil, né? A grande maioria das indústrias são indústrias de pequeno e médio porte. Aquela que não necessariamente consegue ter dentro do seu quadro profissionais com o expertise necessário para desenvolver projetos, para entender projetos de energia, para fazer avaliações profundas com relação a qual é o impacto e qual a correlação entre a energia, a produtividade, que faz todo sentido e adorei. Mas a grande maioria das indústrias é aquela indústria que muitas vezes é uma indústria familiar, é aquela indústria em que o empresário é uma indústria de borracha, o empresário entende de borracha, entende muito de borracha, ele te dá uma aula absurda sobre aquilo e ele domina o setor dele. Mas não necessariamente ele entende de energia e ele não precisa entender. Estamos aqui para isso, né? No final das contas, auxiliá-lo. Mas, o que nós identificamos? Bom, primeiro, uma grande falta de cultura dos empresários e de entendimento da eficiência energética como um ganho. Um segundo ponto, falta de mão de obra especializada para a eficiência energética industrial. E aquela em que a gente está falando em algo, como foi citado, né? A gente está falando de processos um pouco mais complexos, né? A gente está falando de um nível um pouco mais difícil de ser explicado. E um terceiro ponto, dificuldade de acesso ao crédito, juros altos e uma exigência grande de garantias financeiras. Para isso, algumas instituições e alguns programas foram criados, né? E aí eu vou tomar liberdade de falar um pouquinho aqui sobre alguns deles. Primeiro, acontecendo aqui em São Paulo, um programa em parceria da Fiesp, do Senai e do Sebrae, que é
a jornada de transformação digital. A jornada de transformação digital, e aí, seu Edson, eu acho que a gente consegue trazer uma coisa bem bacana aqui. Ela tem como foco, embora o nome Jornada de Transformação Digital, ela tem como objetivo final a digitalização das indústrias, principalmente das micro e pequenas indústrias, mas ela traz uma participação muito grande de duas vertentes. Uma, a melhoria da produtividade, com ações de implementação de ferramentas de manufatura enxuta, Lean Manufacturing, para a gente pensar, sim, em otimizar e melhorar o processo produtivo e o aumento da produtividade por si só, e eficiência energética, para que ambas essas soluções caminhem juntas. Onde a gente está falando, e eu estou prestando uma consultoria, eu estou apoiando o empresário a melhorar o seu processo produtivo, aplicando técnicas conhecidas de Lean Manufacturing, de melhoria, já conhecidas e desenvolvidas há décadas, mas que, novamente, o micro e o pequeno empresário muitas vezes não tem acesso, mas, em conjunto a isso, ações de eficiência energética. Não apenas pensando em substituição de equipamento, mas também em melhoria de processo. E aí sim, um foco em mudar a cultura. O Brasil Mais Produtivo, um programa federal, que tem também esse viés, um viés de melhoria do processo em si, de aumento de produtividade por meio de ferramentas de Lean Manufacturing e eficiência energética. E, por último, o programa Potencialize, que já está rodando há alguns anos aqui em São Paulo, e tem algumas metas e alguns objetivos. Primeiro, conscientizar mais de 5 mil indústrias para a importância da eficiência energética. Esse era um ponto, e atacando aquela questão cultural. Segundo, formando especialistas em eficiência energética industrial, aqueles que já possuem conhecimento em eficiência energética, que já atuam, ou que já possuem conhecimento em eficiência energética, ou que já possuem conhecimento na indústria, mas auxiliando a linkar essas duas visões. E terceiro, trazendo ferramentas que auxiliam aquele desafio financeiro para a implementação de ações de eficiência energética. Então, o programa Potencialize implementou um fundo garantidor, junto ao Desenvolve SP, de 8 milhões de euros. Esse fundo garantidor ele cobre até 90% das garantias exigidas para o financiamento de um projeto. Então, aquele empresário que normalmente buscaria um financiamento e precisaria apresentar lá de 130% a 150% de garantias para pegar um financiamento, ele vai pegar 1 milhão, ele tem que colocar 1.300.000, 1,5 milhão em garantias. O fundo garantidor do programa cobre até 90% disso. Além de taxas de juros reduzidas, onde a gente hoje consegue enquadrar e ter taxas de juros que giram em torno de 6% ao ano. A gente está falando de juros negativos para projetos de eficiência energética. O que, sejamos sinceros, acaba viabilizando em muito e tocando em muito o bolso do empresário. Principalmente aquele empresário de micro, pequeno e médio porte, que muitas vezes não consegue parar para fazer uma análise mais profunda sobre todos os indicadores necessários. Dessa forma, a gente entende que é uma pequena contribuição para o aumento e para a mudança cultural da eficiência energética na indústria, a mudança cultural no mercado de eficiência energética, Trazendo alguns cases de forma muito simples e pequenos cases, Então, já fruto do programa, do programa Potencialize, fruto do programa de Jornada de Transformação Digital, Então, a gente está falando de modernizações em indústrias de pequeno porte, com investimentos pequenos, mas com paybacks e retornos muito consideráveis, muito voltado à substituição de equipamentos e modernização de sistemas. Aqui um caso um pouquinho maior, também esse aqui, típico do programa Potencialize, uma indústria de alimentos, onde a gente está fazendo um esforço grande para a implementação de sistemas térmicos mais eficientes, implementação de bombas de calor. Hoje a bomba de calor ela é pouquíssimo utilizada na indústria nacional, Então hoje no Brasil a gente fala em bomba de calor, pensa em aquecimento de piscina,
né? E, na verdade, existe um mercado e um tamanho gigantesco, uma oportunidade gigantesca para aplicação desse tipo de solução. Mas aí, novamente, a gente está falando de soluções um pouco mais engenheiradas, com um nível de complexidade técnica um pouquinho maior, um pouquinho mais profunda, né? E que o empresário vai precisar, claro, do nosso apoio, né? Do apoio de todos aqui, né? Aqui um case já voltado mais para a inovação, né? Então, esse aqui é um pequeno projeto de inovação, nós estamos desenvolvendo hoje, né? E aí a gente não está mais falando em aplicação de tecnologias prontas, mas a gente está falando em justamente empurrar o limite da tecnologia e da eficiência. Então, aqui a gente está desenvolvendo uma central em uma região, né? Praticamente um sandbox que está sendo realizado com o desenvolvimento de centrais de água quente, fria e eletricidade, abastecendo toda uma região, né? Então, residências, indústrias e comércios de toda uma região a partir de uma central única de geração de água quente, água fria e eletricidade, utilizando tecnologias eficientes, de alta capacidade. Então, aqui a gente está falando já de um projeto, é um projeto de inovação, um projeto um pouco mais disruptivo, né? E que hoje está sendo desenvolvido pelo Senai. Tá? Acho que, em linhas gerais, o que eu gostaria de apresentar é isso, e só chamar a atenção para um último número, né, e para uma última informação. De acordo com a IEA, quase 50% das emissões necessárias, das reduções de emissões necessárias até 2050, dependem de tecnologias que ainda não estão disponíveis no mercado. E aí vem aquele convite a olharmos a eficiência energética sobre duas óticas distintas. A ótica daquela empresa que está com um parque de 20 anos atrás e que o mais urgente é modernizar aquele parque com as tecnologias existentes e levar a eficiência de forma mais rápida, aplicando aquilo que a gente já conhece. Mas nós temos as indústrias também que já estão no limite da tecnologia. E aí também cabe a nós, enquanto país, auxiliá-la no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Tudo bem? Acho que o que eu tinha para apresentar é isso. Muito obrigado, pessoal. Rapidamente, vou pegar um gancho aqui no Edson e do Rodolfo também, que as duas coisas estão interligadas, né? Se você tem uma indústria com um parque de 20 anos, um dos motivos é a barreira que ele coloca lá, que é o tomador de decisão. Isso muitas vezes impede. E conforme você complementou, o empresário que entende tudo de borracha e não entende nada de máquina e de tecnologia de eficiência energética, né? E ele falou aqui também uma frase bem interessante, que eficiência energética sozinha não funciona, tá? Então, a gente tem que levar esse dever de casa aí para a gente começar a explorar esse nosso parque antigo, né? Trazer essas possibilidades para a gente estar sempre melhorando. E hoje de manhã a gente teve aí BNDES e o Desenvolve SP, né? Mais uma linha de crédito, além dessas condições que você apresentou. O Potencialize do Senai, a gente tem contribuído muito, e eu acredito que, em conjunto com vocês, a gente também, como a BESCO, a gente pode estar participando mais. A gente tem recebido convites do Potencialize, e abro aqui o convite para todas as ESCOs presentes, todos os profissionais aqui, especialistas, para vir participar do Potencialize e levar novas soluções, novas ideias, né? E outra colocaçãozinha também do Edson é que a maioria das ESCOs é todo mundo técnico, todo mundo sabe resolver máquina, sabe resolver instalação, mas e as boas práticas, que é a hora que a gente tem que conversar tete a tete com o usuário final, aí a gente gagueja, né? Porque a gente é técnico. Então, isso precisa, talvez, implementar na eficiência energética alguém que nos ensine a fazer esse tete a tete com o usuário final depois da pós-implementação, né? Então, vamos dar continuidade, mas foi só
uma colocaçãozinha rápida aí. Denise, está com você. Boa tarde, pessoal. Agora já estou mais aquecida, né? Vim algumas vezes aqui na frente. Peço desculpa que eu estou um pouquinho sem voz. Queria agradecer aí o convite da ABESCO, o evento está bem bacana, vários encontros, vários reencontros aí, e sempre é bom estar participando, né, e trazendo o tema, né, porque falar só, né, do tema, às vezes é fácil, né, todo mundo fala, participar de fato, trazendo na veia, né, a eficiência energética e o tema, é o que eu chamo a todos e convido todos os dias, né. Venho participar de vários congressos, né, trouxe um pouquinho aqui falando do projeto em si, né, mais na visão de quem implementa o projeto, de quem está junto com o cliente, né, da indústria ali, mesmo prospectando e gerando negócio, né. Não é um assunto fácil, mas a maior parte dos assuntos falam muito de transição energética e descarbonização, né? Então, bom, vou fazer uma breve introdução do que é a DEOD, eu não sei se todos conhecem, tá? Mas a gente hoje está localizado em Minas Gerais, a gente trabalha no Brasil inteiro, acho que quase todas as áreas de concessão hoje a gente está trabalhando e atuando, né? Mais de 12 anos no mercado, a gente veio da eficiência energética, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo programa de eficiência energética aí da ANEEL, vou trazer algumas apimentadas aqui, porque hoje a gente trabalha muito bem com ele, né? Eu acho que ele funciona muito bem para projetos de eficiência energética. E também temos um braço de solar muito forte, né? Hoje a gente trabalha muito forte na GD, né? A nossa segunda bandeira aí de projetos aí no Brasil. Então, assim, hoje a gente faz de A a Z, né? A gente trabalha tanto na parte de iluminação pública, né? São mais de 115 mil pontos. Hospitais, a gente já fez vários hospitais também. Indústrias, né? A gente está caminhando aí, trazendo mais indústrias, mais projetos industriais. Não são projetos triviais, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Saneamento também, bem bacana de fazer o projeto, tem um grau técnico, um grau de dificuldade altíssimo, assim como a indústria, né, pessoal? Quando a gente entra, a gente não pode, com o nosso projeto, atrapalhar no dia a dia, né, do consumidor, do cliente, né? Então, o nível de engenharia ele tem que ser alto, de fato, e aí eu corroboro o que você trouxe aqui agora, né? Ter time de engenharia hoje nas empresas não é barato, né? A gente tem que ter um time seleto, a gente tem que ter um time de confiança. A gente tem que levar para o nosso cliente, de fato, confiança para ele aderir ao projeto. Tá? Poderes públicos também, a gente já fez mais de 70 poderes públicos aí, e usinas, a gente já está com 68 megawatts aí, instaladas em operação, entre outras aí, em construção pelo Brasil como um todo. Tá? Então, a eficiência energética, aí, né, a geração de energia solar, tá, é o nosso DNA, né, a gente acredita muito, né, e a gente entende que com os nossos projetos, de um modo geral, a gente está impulsionando a descarbonização aí no Brasil e no mundo como um todo. Tá? Essa é a nossa missão. Bom, a questão da gente falar sobre projetos de eficiência energética, né, e atrelar todos os assuntos, né, quando a gente está falando de transição energética, todo mundo já pensa diretamente na transição em si, né, na energia, na geração, várias formas de se gerar, formas renováveis, né? A redução das emissões aí de gás de efeito estufa, de um modo prático, né? Tipo assim, todo mundo já lembra solar, entre outras gerações, e a gente sabe muito bem que como, né, a demanda ela só aumenta, né? A gente não consegue fazer da noite para o dia, e isso requer também a localização, né, de onde você está, né? A gente fala assim, não vou usar o carvão, mas o cara lá da ponta, lá, ele só tem esse recurso, então ele vai usar o que ele tiver mais disponível, de um modo geral. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho que está caminhando, de fato, para a gente falar sobre aquecimento global, para a gente falar dessa parte de descarbonização, a gente tem que trazer todos os recursos, né? E um deles, né, para mim, o inicial, que é o primeiro combustível, aí, né, conforme a Agência Internacional de Energia trouxe, né, e nós todos, né, acho que é uma bandeira aí também da ABESCO, aí, né, trazendo nos eventos, né, de fato a energia mais barata. O início começa do que a gente já está usando, né? E a falta de cultura mesmo no Brasil, né, conforme a gente falou, é o que mais acarreta. De fato, quando você chega numa indústria, a preocupação é que funcione todo o tempo, né? Sem prejuízos, é o meu produto final, e ninguém nunca tem um time
preparado para receber, para entender, para conversar com você sobre um projeto de eficiência energética. Né? Então, assim, existe um trabalho comercial muito forte. Tá? Não é a gente, para trazer um projeto de eficiência energética, por exemplo, no PE, um contrato de performance, que eu acho fantástico o modelo, demora de 6 meses a 8 meses para chegar no CPP. Para eu conseguir estar com o projeto pronto, convencer o cliente, né? Tem as garantias que você tem que dar, tem concessionário que aceita a carta de fiança, tem concessionário que já aceita a garantia, o seguro-garantia, tem umas que vão aceitar outros métodos, né? Está no edital, e o bacana, né, do PE, que eu amo, que é fantástico, é que tem um edital. Né? A regra do jogo está lá. Então, para você explicar e convencer o seu cliente, é bem fácil. Bem fácil não, é complexo, porque é um projeto que ele não, às vezes, vê valor naquele primeiro momento, até que, de fato, você vai atrelar, né, a busca desse cliente ao que, de fato, interessa, ao que ele quer escutar. Tá? E não é só ele, é qualquer pessoa na face da Terra. Quando você está se conectando, e aí vem técnicas de venda que a gente fala aí, que é o rapport, você consegue se conectar ao seu cliente aí, e se de fato é isso que ele quer escutar, e tem que estar atrelado a resultado, e tem que estar atrelado ao produto dele final, vamos vender isso para ele, vamos mostrar para ele que o projeto, de fato, ele se paga, ele tem sentido, e ele vai trazer resultado para ele na ponta. Tá? Então, quando a gente começa a falar, para mim, de transição energética, falar é bom, e a gente tem que praticar, a gente tem que trazer soluções, eu falo que a eficiência energética, para mim, é o primeiro ponto de fato. Né? Então, a gente tem números até 2030, né, de 50% de participação, e até 2050 né, foram números que já foram falados aqui, 25%, a mesma proporção do solar, quando a gente olha até 2050. Então, assim, são dados expressivos, né, para falar, olha, dá certo. Né? E aí, para a gente trazer um pouco mais de verdade, né, eu quis ser bem prática, a minha forma, né, de expressar, trazendo a praticidade e cases. Né? Vamos falar um pouquinho de um case aqui que a gente até foi premiado hoje. Foi um projeto numa cooperativa, na Integrada, no estado do Paraná. Foi um projeto bem bacana, um projeto que teve um processo de captura, teve um processo de venda, não é fácil, de fato, porém que a gente conseguiu ir lá e mostrar para o cliente que, de fato, se a gente fosse lá no sistema dele de aeração lá, dos 4 silos que ele tinha de armazenamento lá dos grãos, e fizesse um projeto aonde a gente teria um retorno direto, né, na forma de estocar e no retorno, na qualidade do produto dele final, que, sim, e ele ainda ia ter economia de energia, né, isso impactando direto na fatura dele, que seria um bom projeto. E aí a gente conseguiu, falou, olha, e detalhe, né, e ainda a parte de iluminação também que a gente fez. Né, quando a gente chega na indústria, a gente varre todos os usos finais para a gente ver quais são os maiores potenciais. Tá? Então, como foi um projeto aqui dentro do PE, né, nesse caso aqui, ele pediu para que fosse um piloto. Então, a gente não fez um projeto muito grande, assim, de grande expressão, a gente pegou o que mais daria impacto na visão dele naquele momento, que ele precisava, de fato, fazer esse controle de temperatura lá, que foi o maior ganho do projeto. Ele não foi um projeto só de troca simples de motor. Tá? Ele teve um estudo, de fato, de como que era o processo dele de estocagem, do que ele precisava. Né? A gente fez um acompanhamento da produção dele, de fato, para entender como é que ele operava, e a gente viu que era extremamente manual. Né? Ele não tinha noção de como operar da melhor maneira possível, com a automação, buscando um alinhamento aí dentro do projeto. E a parte de iluminação, quando a gente chegou lá, geralmente ninguém presta atenção nisso. Né? Eu já vi várias indústrias que vendem produto, né, que trazem a bandeira de eficiência energética, e quando você vai na própria indústria deles, você olha para cima, aí você fala, ué, mas e aí? Né? Você fala de eficiência energética, mas a sua indústria, você está um uso final. Iluminação pesada, não está nenhuma adequação luminotécnica. Né? Você vê lá que dá uma diferença muito grande, vou mostrar um outro case para vocês também sobre isso, e não é uma coisa trivial, tá, pessoal? Isso traz uma qualidade na produção das pessoas que estão trabalhando, na indústria como um todo, é outra coisa. Tá? Então, esse projeto aqui, né, eu falo que não é
Não é nada, a gente não está inventando a roda, a gente está fazendo coisas que quem é da engenharia, quem trabalha com esse público, sabe que são projetos que você chega e você encontra e tem condição de você implementar. Tá? É normal de você ver isso, esse mercado. Tá? Então, esse projeto ele trouxe uma economia ano aí de 448,91 megawatt-hora ano. Tá? E aí eu quis trazer um pouco dessa tradução, né? Foi um projeto, numa visão global aí de 1.133.000, mais ou menos, investimento na visão do cliente, que é a visão do reembolsável, 1.085.000, ele entrou com uma pequena contrapartida, e uma coisa muito interessante desse modelo, para quem não conhece, né? O diagnóstico, ele ganha, né? Pela verba do PE das concessionárias. Tá? Então, assim, né, o que eu vou falar daqui a pouco, é a forma, né, que ele só tem a correção monetária no tempo. Né? Então, é burocrático, sim, porém que é um burocrático que você está pegando um dinheiro emprestado só com a correção monetária no tempo, e a gente está falando do IPCA na maior parte das vezes. Então, quando eu pego ali economia de energia de 448,91 megawatt-hora ano, quando eu vou traduzir em toneladas aí de CO2 evitados, aí, né, que poderiam ser jogados aí na atmosfera, dá 56,741 toneladas, né, equivalente aí ao plantio de 397 árvores. E aí eu quis aprofundar um pouquinho, trazer só uma relação simples, tá, pessoal? Simples, que às vezes a gente já vai direto para a geração, porém que assim, as pessoas não fazem análise do investimento, de fato, às vezes, do que é melhor naquele momento, do que não é. Né? Por exemplo, se eu tivesse colocado uma usina, né, de 340 kW-pico aí, aproximado, para gerar essa economia megawatt-hora ano, aí, vamos colocar, né, que ela fosse gerar numa comparação direta, o investimento aproximado seria mais ou menos de 1,4, 1,3 milhões aí. Então, o que isso me geraria? Geraria uma economia de energia? Sim. Geraria um retorno para ele de geração? Sim. Não economia de energia, né, mas uma economia monetária direta. Só que ele não teria o retorno, né, de produção que ele teve. Né? Então, nesse projeto, né, ele tem uma melhora e um controle, tá, das condições de armazenamento e a manutenção também, né, dos grãos, né, onde que ele reduz perdas e gastos com pragas e manutenção, e ele garante a qualidade, uma qualidade superior dos grãos no processo final. Né? Então, assim, a forma de vender para esse cliente, aonde que o atraiu foi nesse sentido, tá? E, como eu disse para vocês, né, ele foi um projeto que, vou dividir um pouco da experiência com vocês, que ele demorou, pelo menos, aí, uns 3 meses de convencimento ali do projeto, uma pré-análise, e aí a gente conseguiu convencer ele, mais 2 meses conseguimos colocar o projeto na CPP, e demorou mais ou menos uns 7 meses para assinatura de contrato. Tá? É um projeto moroso, às vezes as indústrias que não podem esperar pelo projeto, eu concordo, né? Às vezes 1 ano para ela nesse percurso, não vale a pena, eu acho que outra linha de financiamento disponível é o que vai ser. Mas as que podem, e podem complementar, usando esse programa, usando outro programa, eu acho que é válido. Tá? Então, assim, eu tenho... e o benefício, né? É igual eu falei para vocês, nesse edital ele tinha até 120 meses para pagar o projeto, né, que a gente está falando de uma vida útil média, aí, juntando os dois usos finais, de mais ou menos 12,5 anos, mais ou menos, né, que é a conta que é feita, e aí ele tem somente a correção no tempo com o IPCA, não tem juros direto, né, vinculado de uma certa forma. Então, quando eu estou falando de um programa, quando eu estou falando de, né, associando o tema ao projeto, é bastante interessante quando a gente está falando da descarbonização. Né? Eu tenho várias indústrias que eu vou, pessoal, que têm já como bandeira indicadores diretos de descarbonização. Né? E aí tem 2030, 2050, a galera está conectada a isso. Então, como que a gente está vendendo a informação? Como que a gente está fazendo essa conexão ao cliente? Tá? E, assim, complementando uma informação, né, pelo menos eu que estou muito em chamada pública, tá, pessoal? Eu participo muito de chamada pública, adoro chamada pública. Acho que é um dos meios mais
bacanas de selecionar projeto, para a gente como empresa, e as concessionárias sempre muito transparentes no processo, as que eu participo sempre. Existe muita verba para a indústria, assim, muita que eu falo. Para quem faz projeto a 3 milhões, mais ou menos, existe sim. Porém, quantos projetos são apresentados pelas empresas, pelas ESCOs, de modo geral? Né? Tem a Copel, a Celesc, que vem com muito dinheiro, a CEMIG vem com muito dinheiro, a Enel São Paulo vem com muito dinheiro. Então, assim, tem muito dinheiro de acordo com a área de concessão, porque eles têm que destinar de acordo com as 2 maiores classes. Né? Então, tem um sentido do programa também, não é aleatório, tem regra. Então, assim, será que também não é uma forma de financiamento? Ele é real, tá? Eu já estou fazendo mais uma agora, lá no Paraná, né? A gente está terminando o projeto agora. Então, é real. Estou acabando. Bom, mais um case só, e eu encerro aqui. Esse daqui é um case que a gente fez na área de concessão da Electro. Tá? É uma indústria também que a gente trabalhou com compressores e trabalhou com sistema de iluminação. Nesse caso aqui, né, se eu pegar ali tanto o investimento, né, a gente teve ali uma energia economizada de 1.182,28 megawatt-hora ano, na conversão de 149,41 toneladas aí de CO2 evitados, né, que poderiam estar sendo jogados aí no meio ambiente, e o projeto ele auxilia nesse patamar aí, e um projeto de 1.183.237,26. Tá, pessoal? Então, assim, espero ter contribuído, trazendo uma visão um pouco mais prática em relação a projetos de eficiência energética na indústria. Eu acredito que é possível. Tá? Hoje a gente está escalando, tentando trazer mais projetos dessa natureza. Ainda não é o meu carro-chefe, porque a gente não está investindo tanto em trazer... existe uma engenharia, de fato, mais complexa. Cada uso final que você pega exige uma parceria forte com fornecedores, né? E, nesse contexto, a gente tem que fazer um trabalho, né, de interação com o mercado, com especialistas, tá? Para conseguir gerar o projeto para o cliente. Você nunca gera ele sozinho, só com a sua empresa. Você tem que ter tentáculos para você ser criativo e conseguir trazer o máximo de oportunidades, com parcerias com universidades, entre outras, por aí, até com empresas também parceiras, como o Sérgio, aí, também, que a gente já fez vários projetos juntos aí. Tá bom? Espero ter trazido aqui informações mais práticas para vocês, mostrando que é possível, e trazendo essa pegada como o primeiro combustível, de fato, a eficiência energética, e como uma forte solução para a indústria como um todo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Provocar só as concessionárias, né, que a ABESCO está à disposição para divulgar, apesar de ter o edital, o portal, também o Senai, para nos enviar, às vezes, a oportunidade que possa surgir, o Senai também, através do Potencializa e tudo mais, e que a ABESCO, ela é uma associação para seus associados, justamente para a gente receber as solicitações e encaminhar para os nossos associados ESCOs de todo o Brasil. Muitas vezes a ESCO está lá com vontade de fazer, mas por algum motivo do dia a dia, de falta de estrutura, enfim, falta de tempo, né, que sempre a estrutura, porque esses projetos que você apresenta aí, você prospectou, você levantou e levou na Copel, aprovou e tudo mais. E nós, da ABESCO, estamos aqui à disposição das concessionárias para enviar para todos os nossos associados. Só uma colocação aí para facilitar o caminho. Também para o Senai, eu fiquei pensando nisso aí, você disse, vocês vão implementar um projeto de 100 empresas, né? Então, o Edson também de 100 empresas, e vocês também com Potencialize, e vários projetos que eu tenho respondido, vários lá do Potencialize. Então, a gente aqui, como ABESCO, nós estamos à disposição para divulgar entre nossos associados. Nesse projeto com 100 empresas, nós devemos fazer 10 workshops setoriais, para os setores que foram escolhidos. A ABESCO vai ser convidada a participar dos workshops. Eu agradeço e peço que, assim que tiver as datas, a gente divulga para que todos participem, né? Afinal de contas, a associação... É uma maneira do mercado conversar com quem está apto a fazer exatamente o que a gente vai conversar nessa parte de aumento da produtividade. Então, é um network espetacular, né? Desde já agradecemos o convite aí.
meu amigo lá, Eduardo. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, os dirigentes aí da BESCO, aí, o Sérgio, né, o Bruno Lima, que acho que não está mais aqui, né, o Alexandre, toda a equipe, aí, inclusive o Enio Cato, que é também da BESCO, aí, meu colega lá do PS USP, né, professor colega, e também foi da Escher, né, Enio, e hoje ele está na BESCO, então agradeço a todos aí, os dirigentes da BESCO, e parabenizo aí pelo grande evento aí do COBI, tá? Rapidamente, bom, aqui acho que o Manuel já me apresentou, tá? Então não vou ficar repetindo aqui. Queria falar um pouco da ASHRAE, tá? Acho que muitos aqui devem conhecer a ASHRAE, né, do setor de ar-condicionado, tá? E a ASHRAE, então, é uma grande associação norte-americana, tá? Foi fundada lá em 1894, então está fazendo 130 anos, tá certo? Foi criado lá em Nova York por engenheiros mecânicos, e é uma associação que criou vários capítulos, né, para a gente ter membros, assim como vocês têm aqui na BESCO, né? Então, a gente tem aí mais de 52 mil membros em 130 países, mais de 130 países. Já chegou a 200 capítulos, tá? Então, o Brasil é um capítulo, inclusive no Brasil a gente tem 2 capítulos, que eu vou falar no próximo slide, 15 regiões, e a gente tem muita ligação com os estudantes, né, para apoiar, ajudar os estudantes, para a gente criar essa nova geração técnica que vai estar assumindo aí, né, as posições aí para, né, uma sociedade, as edificações, as indústrias cada vez melhores. Tá? Então, falando um pouco do capítulo do Brasil, né, como eu falei, o Brasil tem 2 capítulos, que é o Brasil Chapter, e a gente, né, a associação cresceu e criamos, né, a gente fundou aí em 2002 o Brasil Chapter. Em 2018, né, por conta da demanda aí do crescimento da ASHRAE aqui no Brasil, a gente criou um capítulo Sul, que inclusive temos um representante aqui, o Heitor Tremea, né, Heitor? Levanta a mão aí, que ele faz parte da ASHRAE South Brasil e também já foi presidente da ASHRAE South Brasil. Então ele também aí está com a gente aí, né, assistindo aí o evento. E, assim, né, a gente cresceu bastante e a gente está tendo um grande reconhecimento da ASHRAE norte-americana, né? Nos últimos 2 anos, a gente recebeu, esse ano, inclusive, a gente recebeu como o melhor capítulo, tá, da gestão 2023-24, e o South Brasil ganhou também no ano anterior, né, na 2022-23, o capítulo como o melhor capítulo, né, dentro da região 12, que é a região que pega todo o sul de Miami e toda a América do Sul. Tá? Então, a gente, né, realmente tem se destacado internacionalmente, fora os demais capítulos que não só nos Estados Unidos, tá? Mas também internacionalmente, na Ásia, no Canadá, na Europa. Então, a gente tem se destacado bastante aí. Hoje, estamos aí com mais de 440 membros. Inclusive, qualquer um de vocês podem se tornar membros, tá? Inclusive, é só entrar no site da ASHRAE.org. ASHRAE.org, vocês podem se cadastrar e se tornar membro da ASHRAE. Tá? Não necessariamente engenheiros mecânicos, tá? Mas arquitetos, engenheiros civis, engenheiros elétricos. Tá? A ASHRAE ela é referência em ar-condicionado, mas tem muitas normas voltadas à descarbonização, né? A questão elétrica, de energia, né? A parte de arquitetura. Então, qualquer um de vocês podem se associar, e não somente engenheiros, técnicos também. Okay? Bom, aí começando a minha palestra, tá? Eu vou falar sobre a construção, né, as edificações. Eu acho que muito das palestras apresentadas nesses 2 dias, acho que focou bastante o setor industrial. Né? E aí eu quero trazer um pouco do setor das edificações, né, que, segundo o EPE, a empresa de pesquisa energética, 50% do consumo de energia do Brasil vem das edificações. Então, é importante a gente olhar, né, essa área aí, apesar, ainda mais, né, que todos trabalham em escritórios, todos moram em residências, em apartamentos, em casas. Então, a gente também, né, tem uma grande parcela de consumo nas edificações. E falando um pouco da era Green, né, tem aí, para quem já trabalhou, né, ouviu falar na parte das construções, existem diversos selos de sustentabilidade. Né? O LEED é o principal, que também cresceu bastante aqui no país. Processo Aqua, que também é uma certificação que foi criada na França, né, e foi tropicalizada aqui para o Brasil. Bom,
Procel Edifica, ou PBE Edifica, que acho que muitos devem conhecer, né, que é o selo de AAE para os edifícios, né, selo Casa Azul e outros selos, aí, outras iniciativas em Belo Horizonte, por exemplo, a Sustentabilidade Ambiental e o Quali Verde no Rio de Janeiro. Tá? Então, essa foi a Era Green que começou lá em 2007, né, e até hoje está bem forte aí, aqui no Brasil. Tá? E aí veio a Era ESG, né, que todos estão vendo aí, né, não para de se falar em ESG. E aí a gente vê toda a questão da descarbonização, né? Então vê aí o COP27, né, o Lead Zero, hoje cada vez mais estão se buscando, né, projetos de net zero energia, certo? E hoje, então, a mesma a Ashway também está focada, né, nessa questão de descarbonização. Então tem até guias, né, essa norma Standard 228, ela é uma norma para uma metodologia para você adaptar, né, fazer avaliação para prédios net zero energia em operação. Tá? Então, a ASH está muito aderente nessa questão aí de eficiência energética e descarbonização. E aí a gente tem vários indicadores energéticos, né, que o mercado criou, acho que muitos de vocês devem conhecer, né, a questão aí de eficiência ar-condicionado, o COP, questão de densidade de potência para sistemas de iluminação, que é o LPD, o Lighting Power Density, sistemas VRF de ar-condicionado, né, e várias outras siglas aí que vocês devem estar já vendo bastante aí, né, na questão de eficiência energética. E aqui eu trago um slide, tá? Eu não vou explicar a fundo, mas assim, eu trago as top estratégias, né, e tecnologias focadas em eficiência energética nas edificações, principalmente nos sistemas de ar-condicionado, né, porque todos aqui devem imaginar que o grande vilão, né, de qualquer consumo energético no empreendimento comercial ou mesmo residencial é o sistema de ar-condicionado, tá certo? Então aqui eu trago as tecnologias, né, sistema VRF, que você tem um inverter, né, um inversor de frequência no compressor, que isso traz uma grande eficiência. Compressores, né, hoje já existem chillers com mancal eletromagnético, que você não tem óleo, então você elimina a perda por atrito dos motores elétricos dos compressores. Tem um sistema de insuflamento de condicionamento de ar pelo piso, que você consegue trabalhar com temperaturas maiores, principalmente na necessidade dos chillers para resfriar, porque você já está próximo das pessoas, não precisa mandar 14 graus para chegar a 25. Você já pode mandar 18, 19 graus, porque você já está próximo da altura das pessoas, tá certo? Controle de demanda de ventilação, que é você modular a renovação de ar, porque todo prédio condicionado ele é estanque, só que você tem pessoas, então precisa renovar. Então você renova, mas se tiver mais pessoas, monitorando o quê? CO2. Se tem menos pessoas, renova menos. Por quê? Isso é bom para um clima lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Imagina no verão a 42 graus. Você tem que renovar com ar a 42 graus para dentro das edificações. Então, você monitora o CO2 para renovar mais ou menos, tá certo? Tem as rodas entálpicas, que você recupera energia através do expurgo, né? Então, como eu falei, todo prédio condicionado, ele é estanque. Você precisa mandar o ar condicionado dentro, que está mais frio, para fora do prédio e jogar o ar externo para renovar, porque você tem pessoas. E esse ar que você joga é um ar mais frio. Então, por que você já não troca calor pré-resfriando o ar externo a 40 graus, por exemplo, no Rio de Janeiro, e usando esse ar frio que você está jogando para fora? Então, hoje já tem muitos empreendimentos que buscam essas estratégias. Tem aqui a cogeração de energia, né? Não preciso nem falar, vocês acho que já são doutores disso, né? Então, é você cogerar diversas fontes, né? Aproveitando, por exemplo, o rejeito de calor de um gerador, para você usar num chiller de absorção e gerar água gelada. E um último ali, do chiller série contrafluxo, que é você diminuir o esforço dos chillers. Em vez de você usar um chiller com ΔT muito grande, né, por exemplo, de 14 graus para 9 graus, você divide o esforço de 14 para 10 e depois de 10 para 6 graus, por exemplo. Tá? Então, você consegue trabalhar nessa composição na melhor eficiência dos dois equipamentos em série. Okay? E aí vocês vão me perguntar, poxa, Eduardo, tudo isso é caro, né? Isso aí é muito caro e certamente não vai inviabilizar o meu projeto, porque eu tenho que ser sustentável, eu tenho que descarbonizar. E aí vocês vão perguntar, quanto a mais, né, isso todos os clientes perguntam, né, quanto a mais vai sair um projeto
sustentável e eficiente. E aí eu respondo com uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que os projetos de arquitetura podem representar 25% do consumo de energia de qualquer empreendimento, de qualquer edificação? Isso aqui é muito importante. Então, isso aqui, para quem não tem nem ideia que isso realmente tem a ver, aí que a gente precisa tomar cuidado com as edificações. Tá? E eu trago um exemplo aqui para explicar de forma bem clara para vocês, e com números. Nós fizemos uma modelagem energética, tá? A gente usa softwares de modelagem para edificações, inclusive é o Energy Plus, que quem criou foi o Departamento de Energia americano, o DOE, né? Eles que criaram, eles divulgam, você pode baixar de graça esse software, tá? E aí o que aconteceu? Nós fizemos uma modelagem de um prédio corporativo no Rio de Janeiro, que tem área útil de carpete de 75 mil metros quadrados. E aí o arquiteto ele deu 3 opções de vidro, né? Vidro de fator solar 25, 30 e 45. Quanto menor o fator solar, mais seletivo energeticamente ele é. Ou seja, quanto menor da incidência solar no vidro, menos energia vai entrar para dentro do empreendimento, tá certo? Quanto menor, melhor. E aí a gente fez a modelagem energética para determinar a carga térmica, e demos opções de peitoril. Vocês estão vendo nessa tabela aqui, ó, peitoril de 80, 60, né, 20, 30 e 100 peitoril. Peitoril é aquele peitoril que vocês veem na borda dos prédios, né, onde tem a fachada e aquela muretinha para deixar, né, ela numa altura, né, para a questão aí de barrar a entrada de insolação. E aí, então, a decisão inicial do arquiteto era a gente trabalhar com 100 peitoril, porque lá no Rio de Janeiro, né, o cliente, o empreendedor, ele queria ter aquela vista maravilhosa da praia, tá certo? E a gente apresentou e mostramos, né, convencemos o arquiteto a usar um vidro melhor, então um vidro ali de fator solar 30, tá certo? Inicialmente era um vidro de fator solar 45, ou seja, um vidro ruim. E com isso, né, e o arquiteto aceitou ter um peitoril de 60 centímetros, que é isso aqui, ó. Não atrapalha nada na questão da vista, tá certo? E olha o impacto de redução de carga térmica. 899 TRs, 900 TRs, tá? O que significa isso hoje em dinheiro de mercado, CAPEX? Vocês podem perguntar para qualquer instalador de ar-condicionado. Vou fazer uma conta de padeiro. Imagina que hoje está R$10 mil a TR de investimento em sistema de ar-condicionado, chiller, fan coil, tubos, etc. Tá certo? Vamos fazer uma conta com R$10 mil. Ou seja, economizei o quê? 9 milhões de reais em investimento de ar-condicionado. Tá? É chiller, fan coil, menor capacidade, tá certo? Menor fluido refrigerante, a quantidade de fluido refrigerante nos chillers, estou descarbonizando. E fora isso, eu tenho menor redução de demanda elétrica. Tá? Vamos fazer uma conta de padeiro também, vamos pensar em uma eficiência térmica elétrica de 1 kW por TR. É uma eficiência boa, tá? 1 kW por TR é uma central de água gelada bem eficiente. Ou seja, eu enxuguei 900 kW de demanda elétrica. Eu já fui projetista elétrico, tá certo? E 900 kW é equivalente a 3 torres residenciais de 14 andares, 4 apartamentos por andar, 300 kW por torre. Tá? Quem projetista sabe mais ou menos disso. Ou seja, eu tirei 3 torres residenciais de 12 andares, de necessidade elétrica, menor transformador, menor disjuntor, menores cabos, menores barramentos. Ou seja, eu tenho de 9 milhões, eu tenho ainda mais a redução da questão elétrica. Tá? E aqui eu trago, né, uma questão de projetos com baixa sinergia. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso no mercado, que a gente vê que os projetos arquitetônicos têm pouco estudo ou quase nenhum de orientação solar, envoltória, e aí os projetos multidisciplinares, as interseções, o pessoal foca somente em compatibilização física. O que é compatibilização física? Ver se o duto está pegando na viga, no pilar, né, e não ver a questão dimensional e funcional. E aí eu trago um exemplo de um projeto com baixa sinergia. Isso aqui é um residencial médio de 150 metros útil, 4 torres, né, no condomínio, 108 apartamentos por torre, varanda com 8 metros de extensão. Vocês estão vendo a varanda aqui, fachada norte. Tá? E a previsão de um ar-condicionado split somente na suíte 1. Isso aqui é o manual. Tá? É o que foi entregue, a construtora vendeu isso para o cliente. E aí o que a gente sabe?
né, que vai acontecer? Todo mundo vai fechar essa varanda, certo? Tem gente que fecha a varanda, tira essas portas aqui, ó, porque quer fazer uma sala ampliada, tá certo? Então tira a varanda e a gente sabe que vai colocar ar-condicionado na sala de estar, vai colocar na suíte 2, na 3, vai ter esse acréscimo de demanda de ar-condicionado, é óbvio. E aí o que acontece? Né? A gente tem aí, né, um potencial de acréscimo de sistemas de ar-condicionado na ordem de 66 mil BTU-horas, dá em torno de 5,5 TRs. Tá? Isso, em números, dá em torno de 5.500 watts por apartamento de acréscimo. Ou seja, você pode ter um potencial de quase o dobro, tá, da entrada de energia do prédio. Isso aqui é um risco grande. Você pode ter problemas aí na operação do prédio, tá certo? E aí o que acontece? Né? A gente buscando a eficiência, a descarbonização, a gente vai na mão contrária, né? Aumenta fluido refrigerante, porque todo mundo vai colocar máquina de ar-condicionado, vai aumentar a demanda elétrica, consumo, as emissões e também o custo, certo? E aí o que acontece? Né? A gente trazendo a integração de projetos, a gente consegue fazer um projeto mais integrado, ou seja, o arquiteto, né, a arquitetura, ela precisa englobar o ar-condicionado, luminotécnico, elétrico, hidráulico, tá certo? Mas o ar-condicionado, vocês verem que ele ficou quase totalmente dentro da arquitetura, que é exatamente aquele case que eu mostrei, né, do Rio de Janeiro, da torre corporativa. Então, assim, você consegue ter projetos de alta sinergia, né, não só funcional, mas também integrado, e a gente consegue aplicar o processo integrado. E aí, falando um pouco aí de Net Zero, né, que todos conhecem aí, o conceito é super simples, né, você tem um consumo anual de energia, principalmente de equipamentos, iluminação e ar-condicionado, e aí o Net Zero Energy, o que é o conceito? Você ter autossuficiência, ou seja, o balanço da energia consumida com a energia renovável, né, ela tem que se igualar dentro de um período do tempo, tá certo? Isso é o conceito de Net Zero, ok? E aí, quando você aplica o processo integrado de projetos, principalmente com a implementação do design passivo, né, aquilo que eu falei, pensa no vidro, pensa no peitoril, né, lembra daquelas economias, né, melhoria de orientação solar, proteções solares externas, ventilação natural, né, onde for possível, você reduz ali, ó, a demanda, a necessidade de ar-condicionado. E aí você coloca outras tecnologias, equipamento de ar-condicionado mais eficiente, ventilação com demanda variável, com CO2, né, variador de frequência, VRF, etc. O que acontece? Você reduz ainda mais a necessidade de ar-condicionado. E aí você também coloca, vamos recuperar energia, né, como na indústria, tem muita estratégia de recuperação de energia na indústria, vai reduzir também. E, finalmente, iluminação, né? Coloca luminárias LED, sensores de presença, luminosidade para dimerizar. Você reduz não só a iluminação, mas também carga térmica para o sistema de ar-condicionado. Ou seja, você diminuiu a necessidade energética do seu empreendimento. E aí você consegue ter, né, a otimização aí de todos os sistemas e a melhor condição de CAPEX para você implementar qualquer tipo de usina fotovoltaica ou eólica, o que for, tá certo? Então, isso é importante, né? A importância do projeto integrado é fazer com que a gente reduza a necessidade energética dos empreendimentos. E aí sim, né, a gente vai estar aqui em busca da descarbonização, tá certo? E aí, rapidamente, né, o processo tradicional, então, é importante investir esforço no início do projeto e não deixar para o final, né, porque o custo vai aumentando aqui ao longo do andamento do projeto. E hoje, então, já existem ferramentas, tá, que o mercado já disponibiliza, certificações que eu falei de sustentabilidade, trouxeram essas ferramentas, mas não é ferramenta para dar ponto em LEED, ponto em Aqua, não é isso. São ferramentas de projeto. Tá? Hoje, então, você tem softwares de estudo de vento, orientação solar, sombreamento, máscara solar, para justamente você otimizar ao máximo a envoltória de qualquer empreendimento. Né? Hoje tem aí os softwares de modelagem energética, né? O Energy Plus, como eu falei, quem criou foi o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Você modela o prédio com vidro, com todos os sistemas, né? Medindo, aí, mensurando e simulando, né? E prevendo consumo energético de qualquer empreendimento. E aí eu fecho aqui minha apresentação mostrando um projeto, um exemplo de um projeto de alta sinergia. Lá em 2005, né, teve o Katrina,
e a Fundação Brad Pitt criou, né, construiu vários empreendimentos, várias casas populares por conta da inundação. Tá? E eu fui visitar, teve um evento do Green Build em 2015, e aí eu visitei essas casas populares, né, casas bem feinhas, né, simples, e olha só que coisa, né, área privativa de 120 metros quadrados, e o ar-condicionado dessas casas é um split simples de 2 TRs. É uma máquina de 24 mil BTUs que condiciona 120 metros quadrados. Ou seja, para cada TR de ar-condicionado, eu consigo condicionar 60 metros quadrados, porque a envoltória é muito eficiente. Você vê aqui que a área de vidro é pequena, são vidros insulados, tem isolamento térmico na envoltória. Então, é esse segredo. Tem que pensar na envoltória, na arquitetura inicialmente, para efetivamente você ter eficiência energética e você conseguir descarbonizar os empreendimentos. Certo? Bom, desculpa a correria aí, e é isso que eu tinha que apresentar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Eduardo. Perfeito. E é muito gostoso. Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro falando. Mas, em respeito aos colegas do próximo painel, se alguém tiver uma pergunta aí... Aqui já tem um aqui, rapidamente, tá? Não, esse exemplo é importante e se aplica em indústrias, não só em sistemas de refrigeração. Tem um case que foi muito importante da Coca-Cola em Recife. Nós fizemos um trabalho de eficiência energética numa fábrica, em Jaboatão dos Guararapes, que ia ser fechada. Era uma fábrica que foi adaptada, era uma antiga fábrica de colchão que foi adaptada pela Coca-Cola. Ela ia ser fechada e nós fizemos esse trabalho para servir de base no projeto da fábrica nova do Porto de Suape. Então, a fábrica nova do Porto de Suape foi usando todos os dados do relatório do que não fazer, né? Do relatório da fábrica de Jaboatão. Quando a fábrica ficou pronta, eu fui lá visitar a convite da Coca-Cola de Atlanta, foi benchmark mundial. Quanto aumentou o custo? Não aumentou o custo. A eficiência energética no projeto, ela não aumenta o custo do projeto. É o melhor lugar de fazer eficiência energética no projeto. Só para corroborar a tua... Muito obrigado.